A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui para trazer uma mensagem abençoada, poderosa para a sua vida hoje. Creio que vai impactar a sua vida, vai trazer resultados, tá? Vai trazer bênção espiritual para a sua vida. Você que se encontra desanimado, se encontra fraco, tá? Não tem forças para caminhar, não tem forças para lutar contra o inimigo, tá? O nosso adversário, que é Satanás. Estou aqui exatamente para isso, através do Espírito Santo. Sou como um instrumento, tá? Na mão de Deus, para estar trazendo uma mensagem abençoada para a sua vida. Você que pode estar me acompanhando dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, tá? Se você não puder, não tem problema. Eu só preciso só que você me escute, tá? Você preste bastante atenção naquilo que eu vou estar falando aqui, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Vou estar lendo aqui de Neemias 4, do 1 ao 8. Vou pular somente um versículo só, que é o 5, tá certo? E por título vai dizer assim: Os inimigos de Neemias. Primeiro versículo vou estar lendo agora. Quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós, diante dos seus companheiros e do seu exército dos samaritanos. Ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifício, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que do montão de entulho e de pedras que foram queimadas, eles poderiam tirar pedras para reconstrução? Tobias estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Olha o versículo 4 que vai dizer, isso é Neemias dizendo para Deus: ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze com que a zombaria deles caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. O 6º versículo. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. O 7º. Sanbalate e Tobias ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. O 8 para terminar. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e a provocar confusão. Esse 8 aqui que eu acabei de ler, esse versículo 8, é os inimigos, tá? É os inimigos. O que tem a ver essa palavra, né, com o que eu tinha falado desde o início, com o desânimo, né, com as fraquezas? Muitas das vezes, né, a gente está desanimado, a gente está fraco espiritualmente, né? Vou estar falando um pouco aqui, antes mesmo de estar entrando na palavra, vou estar falando um pouco sobre Neemias, a pessoa de Neemias, né? Porque a história vai dizer, né, a Bíblia aqui, os versículos que eu li, vai dizer sobre ele, né? Neemias, assim, a palavra vai dizer que é um homem cheio de fé, um homem corajoso, um homem íntegro, copeiro do rei Artaxerxes, né? A Bíblia vai dizer lá no versículo 1 lá, que ele era copeiro do rei, um homem muito honrado, muito de confiança ali do rei, né? Filho de Acalias. E uma coisa interessante que a gente vai notar de Neemias, né, é a fé dele que ele tem em Deus, a coragem, a disposição que ele tem para poder pegar no arado, para pegar na obra, né, e fazer a obra de Deus, né? Mas o que veio a trazer o posicionamento, o que veio a trazer o posicionamento de Neemias, né, nessa hora dele se posicionar perante a Deus e querer fazer a obra? Vou estar explicando agora, né? Um dos seus irmãos, Hanani,
ele veio, né, de Jerusalém, Judá, né, e ele veio muito triste porque havia sido destruída ali Jerusalém, né, ele havia sido destruído, e aí ele vai para Suzã, né, é onde que é o palácio do rei, o harém do rei, perdão, o harém do rei, né, e aí ele vai para o palácio ali do rei ali, e quando chega, Neemias pergunta a ele, né, sobre os antepassados deles de lá, de Jerusalém, e é quando o irmão dele responde, né, que o povo estava em caos, que estava em grandes ruínas, e Jerusalém estava totalmente destruída, né, estava por água abaixo. E quando Neemias, a palavra vai dizer que Neemias, ele fica triste, ele se abate, e ele tira 4 meses, né, ele tira 4 meses de jejum e oração, né. E aí, nesse período aí, que ele vai tirar 4 meses de jejum e oração, é um período ali que ele vai pedir orientação a Deus, ele vai pedir a força a Deus para que Deus viesse tocar no coração do rei, né? Para poder o rei liberar ele para ir até Jerusalém. Então, o que acontece? Depois desses 4 meses passados, a Bíblia falando, ele se apresenta ao rei com uma cara muito abatida, muito triste, né? Por ele ter, por ele saber como estava o estado de Jerusalém. E aí, quando ele se apresenta ali, o rei ali, para poder estar, né, certificando que o vinho não estava envenenado, o rei logo percebe sobre o abatimento dele e pergunta a ele o que estava acontecendo, né? E foi quando ele falou como é que ele poderia estar feliz, né, se o povo dele estava em grandes ruínas. Aí o rei vai perguntar a ele, né, o que ele queria que o rei fizesse por ele. Aí ele falou, se fosse dessa vontade, se o rei puder me der carta de autorizações para passar em cada província, para poder estar pegando aquilo que eu preciso para poder estar chegando em Jerusalém, reconstruindo, né? Tá reconstruindo a muralha ali, os muros de Jerusalém, né? Eu agradeço o Senhor. E aí é quando o rei dá essa munificência, essa autorização para Neemias, para ele fazer essa viagem, né? E está indo para Jerusalém, né? Aí eu falei exatamente aqui sobre a história e o que aconteceu e por que Neemias, né? Como que Neemias foi parar lá em Jerusalém, né? Então aí Neemias ele sai, né, como copeiro, sai como líder para Jerusalém e chega lá como governador, né? Ele é líder e governador lá de Jerusalém lá. E aí o que acontece? Aí que vem nesse capítulo de Neemias 4, versículo 1 em diante, que eu já li aqui, sobre os inimigos de Neemias. Aí a gente vai entender o quê? Jerusalém, como eu já havia explicado, Jerusalém estava um caos. Estava uma derrota que só, né? Estava uma bagunça, estava uma bagunça total. Quando Neemias ficou sabendo, ele fica muito triste. Só que uma coisa que eu vou perceber de Neemias, desde o começo do livro de Neemias, é que a gente pode já entender logo de cara que a gente nunca pode entrar numa peleja ou numa luta antes mesmo de nós fortalecermos o espiritual. E o que o Neemias fez para poder se fortalecer? Ele orou, jejuou e pediu sabedoria a Deus para saber como que ele iria, né, enfrentar a luta diária de como iria para Jerusalém. Então Deus deu ali tudinho, né, as orientações dele, tudinho ali, antes mesmo dele ir para Jerusalém. Né? Porque no início do livro de Neemias, ele vai dizer que Deus havia abençoado muito a ele, que Deus estava com ele. Né? Então, daí, né, para a gente que muitas das vezes a gente fica desanimado, você que está me ouvindo fica desanimado, fica cabisbaixo, né? A gente deve e é necessário a gente se fortalecer espiritualmente. Qual o fortalecimento? Bíblia, jejum e oração. Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. A Bíblia ela vai nos explicar sobre isso, né? Sobre o jejum, né? Abstinência de alimentos e oração constante. Você sempre tem que orar, né? Para poder Deus nos fortalecermos. O jejum é para Deus nos dar a orientação, o fortalecimento, o auxílio do Espírito Santo de Deus. E era uma coisa ali que Neemias tinha, né? A sabedoria que Deus deu para Neemias não foi uma sabedoria assim rápida, né? Rápida que eu digo que tipo assim, ele pediu e Deus deu. Não, foi através de jejum, foi através de oração que Deus deu para ele, né? A Bíblia ela vai dizer que Neemias ele vai fazer 4 meses de jejum e ali Deus direciona a Neemias conforme, né? Conforme ele se sacrificou, conforme ele obedeceu ali a voz de Deus.
Então, o primeiro passo que a gente deve para a gente se fortalecer, né? E muitas das vezes o que a gente está vivendo, né? Numas perseguições, nos levantes que a gente muitas das vezes vive, é exatamente isso. Primeiro é a gente jejuar, ler a Bíblia e orar constantemente, né? Dia e noite e dia, sem cessar. Orar e vigiar sem cessar, porque o inimigo está aí para poder lutar, para poder nos derrotar, né? Que a palavra mesmo diz que Satanás só vem para matar, roubar e destruir, né? Então agora eu vou estar entrando agora aqui na palavra de Deus aqui, em que eu li aqui sobre os versículos, né? E aí o que a gente pode tirar juntamente aqui, vendo esse versículo aqui? Eu vou começar, né, do versículo 2 em diante, porque a gente vai entender do versículo 2 que quando Neemias ele vai se posicionar para poder reconstruir as muralhas ali, né, a proteção de Jerusalém, o inimigo se levanta. E quem é esse inimigo que vai se levantar? A Bíblia vai dizer aqui que Sanbalate, quando ele soube que Neemias tinha se posicionado para poder reconstruir a muralha, ele vai se levantar para poder fazer o quê? Para poder impedir, né, para poder desanimar Neemias de reconstruir aquela muralha. Então, primeiro, né, ele vai investir pesado. Satanás ele vai investir pesado. Então, por que desde o início eu falei que teria que primeiro, né, se revestir, teria que primeiro, né, se fortalecer espiritual para depois entrar na luta. Aí eu vou dizer agora, se Neemias não tivesse feito o que ele fez de 4 meses de jejum e oração, talvez ele não suportaria, né, o que ele suportou aqui. Aí que vai dizer aqui, ó, né, o versículo 2 vai dizer, diante dos seus companheiros do exército dos samaritanos, ele disse, né, o que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifício poderão acabar o trabalho em um dia só? Será que do montão de entulho e das pedras que foram queimadas, eles poderiam tirar pedra para a reconstrução? Ou seja, isso aí é um deboche que o inimigo está tendo com a cara de Neemias. Ou seja, todo esforço de Neemias vai ser válido. Ele já está desanimando, já está trazendo desânimo para a vida de Neemias, até antes mesmo de Neemias fazer. Então aí o inimigo já está se apresentando para desanimar a Neemias, para Neemias não fazer nada. Então isso aí é um dos ataques do inimigo Sanbalate para Neemias, né? E aí logo depois, né, vai vir Tobias. Era Sanbalate até então, agora vai se levantar Tobias. E olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai falar no versículo 3, né? Tobias, né? Que tipo de muralhas eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. O que a gente vai entender sobre esse versículo 3? Esse versículo 3 é que Tobias ele vai falar a respeito disso, né, no meio do povo. No meio do povo. A Bíblia vai dizer que ele está no meio do povo. O que ele quer dizer a respeito disso? O que ele quer dizer? Ele está falando, né, que você pode fazer o que você for fazer, mas num piscar de olho, todo o trabalho que você for fazer vai ser tudo em vão. Até uma raposa, coisa fraca, poderia derrubá-la. Ou seja, não tente fazer nada. Ele está desanimando de qualquer forma, ele está indo na contramão. Não vai, porque se tu for, não vai dar em nada. Ele está desanimando Neemias, tentando desanimar Neemias, para Neemias não reconstruir o muro de Jerusalém. Porque ele sabe, né, que se reconstruir o muro de Jerusalém, ele sabe que não vai ter mais o acesso lá dentro. Então é por isso que ele estava tentando o tempo todo desanimar, para que Jerusalém venha a estar uma ruína, um caos, e para ninguém, né, e para ninguém ser bem sucedido. Essa é a verdade. Então aí a gente vai entender a oposição do inimigo contra a vida de Neemias. Mas Neemias ele não esquenta a cabeça, né? Neemias ele não vai olhar para os inimigos. Aí olha o que Neemias vai dizer para Deus. Em vez de ele dizer para os inimigos dele, olha o que ele vai dizer para Deus. No versículo 4. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze com que essa zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo o que eles têm seja roubado, e que eles sejam levados como prisioneiro para uma terra estrangeira. O que eu venho aprender, né, com isso? O que a gente pode aprender com isso, com esse versículo 4? Vai perceber que primeiro Sanbalate levanta, né, e quer desanimar ele com as palavras, né, de desânimo, né, com afrontas.
E daqui a pouco vem Neemias no versículo 3, Tobias, perdão. Tobias vem no versículo 3, ele vai dizer o quê? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ou seja, o desânimo está constante. O negócio do inimigo é desanimar Neemias. Não só Neemias, mas como o povo que estava ali com Neemias, né? Então, é necessário a gente entender como o inimigo ele trabalha, como ele é astuto e como ele é estratégico, né? Infelizmente, ele usa as pessoas para poder nos enfraquecer com aquilo. Só que uma coisa que eu notei aqui, no versículo 4, é que Neemias, ele sabia, né? Vamos colocar assim, que Neemias, ele sabia que a luta dele não era contra aqueles homens. A luta dele era contra quem estava usando aqueles homens. A verdade é essa. Então, se a gente for entender que Neemias ele leva para Deus, ele não estava focado em quem estava falando. Não, ele estava focado em Deus. Por quê? Se ele tivesse focado em quem estava falando com ele, ele teria retrucado. Mas ele não retruca, ele leva exatamente para Deus fortalecer ele, né? Para Deus fortalecer ele e para que Deus viesse ser com ele e lutasse por ele contra aqueles homens que estavam ali. Então, aí a gente vai, né? A gente vai conseguir entender melhor a respeito disso. E aí que vem, né, a parte de Efésios, né? A gente vai entrar rapidinho, né? Em Efésios 6:10, né? Até o 13, né? Efésios 6:10, o 13, que vai dizer, torne-se cada vez mais forte, né? Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para o povo, né? O povo que vivia ali na cidade de Éfeso. Olha o que ele vai dizer. Torne-se cada vez mais forte, vivendo o quê? Unido com o Senhor, ou seja, direcionado com o Senhor. Como desde o início eu vim falando. Se a gente não viver de jejum, oração e Bíblia, a Bíblia, vamos comparar assim como se fosse uma bússola. A bússola representa o quê? A bússola vai nos levar no lugar certo, aonde que a gente quer. Aonde, no caso que a gente quer, e vamos representar assim no espiritual, aonde que Deus quer. Então, tudo que Deus quer pra gente é bom. Então, Neemias estava no local certo, na hora certa. Só que, infelizmente, por ele ter tomado o posicionamento que ele tomou, ele teve que enfrentar algumas oposições, né? Alguns desânimos que vêm sobre o levante, que vêm sobre a vida dele. E aí que tá. O versículo 3, o versículo 6, perdão, vai dizer assim: então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo já estávamos na altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Aí a gente vai perceber, né? O 4, ele fala com Deus, né? Sobre os desânimos que o povo estava, os levantes que os inimigos estavam se levantando contra ele. No 6, ele não se deixa abater. Ele não se deixa abater. Ele leva para Deus, e no mesmo tempo que ele se leva para Deus, ele continua o seu trabalho de reconstrução. Ou seja, quanto mais vai falar, mais eu vou fazer. E ele dá continuidade no trabalho da reconstrução. E Neemias estava muito focado ali naquela obra de Deus ali, para poder reconstruir aquela muralha ali, para poder fechar logo as brechas, para o inimigo não ter mais o acesso, né? Para ele não ter mais o acesso e não fazer, né, para ele não provocar mais os desastres do que ele provocou lá dentro lá de Jerusalém. E aí o 7 vai dizer assim: Sambalate e Tobias ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Olha o que o versículo 7 vai nos dizer, que o versículo 7 vai nos apresentar. Eu estou vindo versículo por versículo para poder explicar aquilo que a Bíblia e aquilo que Deus quer te orientar nos dias de hoje. Tá? Para você que está fraco, desanimado, você está abatido, não tem forças para lutar e não sabe como lutar, está aqui, ó. A arma poderosa, como a Bíblia vai falar que é a nossa espada, né? A espada poderosa está aqui, né? Então aí o 7 vai dizer que eles ficaram muito zangados, ou seja, ficaram com muito ódio, porque eles já estavam fechando as brechas. Mas como fechar a brecha? Como fechar a brecha? Lá em cima, lá no versículo 4, eu expliquei.
Neemias, ele não retrucou. Neemias, em momento nenhum, ele se rebaixou contra o seu inimigo para poder querer discutir com o seu inimigo. Não. Muito pelo contrário. Neemias, ele levou para Deus e continuou o trabalho. É isso que muitas das vezes a gente vai perder. A gente perde discutindo. A gente perde o nosso tempo, olhando para o adversário e discutindo com ele. A gente vai perdendo tempo com ele enquanto ele está ganhando brecha. Enquanto você vai discutindo, ele vai ganhando brecha. Então era isso que Sanbalat e Tobias estavam querendo fazer com ele. Estava jogando as setas em cima deles, os deboches em cima deles, né? Enquanto, se Neemias caísse, eles conseguiriam as brechas e conseguiriam lançar mais a seta e conseguiriam tirar o direcionamento de Neemias, que Neemias estava ali. E eles sabiam que Neemias estava ali por direcionamento de Deus. Por isso que eles estavam querendo tirar o Neemias do foco, para que Neemias se desestruturasse, né? A estrutura que Neemias tivesse caísse e que Neemias seria mais um perdedor, né? Mais um perdedor, e ele iria zombar mais ainda da cara de Neemias, mais do que já estava zombando. Então, o que a gente pode entender aqui? Se a gente orar, jejuar e ler a Bíblia, vai ser um motivo muito ruim para Satanás querer habitar na nossa vida, para ele querer mandar, ou seja, querer lançar as setas. Porque a gente vai ver sobre os 4 meses de jejum de Neemias. Para que serviu isso tudo? Para ele poder se fortalecer, para quando chegasse nesse dia daqui, né, do posicionamento dele, ele aguentasse como ele mesmo aguentou. Ele aguentou todos os desafios aqui dos inimigos se levantando contra a vida dele, para ele conseguir seguir em frente. Por quê? Ele jejuou, orou e pediu a orientação a Deus, a sabedoria a Deus de como ele iria lutar contra os inimigos. E uma coisa que eu vou perceber, a gente pode perceber aqui de Efésios, né, conforme eu já falei, né, aí Paulo vai dizer assim: nós não estamos lutando, não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as forças potestades do ar. Por que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra uma pessoa, mas sim contra Satanás que vive no invisível. Então Neemias, ele sabia sobre isso. Por quê? Ele não vai retrucar. É disso que eu estou falando. Se Neemias retrucasse, ele iria perder. E o inimigo, ele queria ganhar território, mas ele não conseguiu. Então ele foi dando investida uma em cima da outra, mas ele estava vendo que ele não estava conseguindo. E aí Satanás, ele não vai parar. Enquanto ele não tiver caído, derrotado, porque o maior desejo dele é te levar para o inferno. Enquanto ele não te leva para o inferno, ele não vai sossegar. Então a gente deve lutar constantemente, né, dia a dia, para a gente poder conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Qual é o objetivo? A salvação. E para Nova Jerusalém, em que Jesus Cristo, ele vai voltar, vai ter o retorno dele, vai voltar e vai nos levar, né? Então, aí a gente vai poder entender. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Se a gente lutar contra os nossos irmãos, o que vai acontecer? A gente vai perder a força, a gente vai perder a união, né? Que a Bíblia vai dizer que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se a união vier estabelecido sobre os irmãos, vai ser difícil. Vai ser difícil. Olha o que o 7 vai dizer. Eles ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução da muralha de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Ou seja, vamos fechar a brecha, vamos se unir mais, vamos ter mais o amor, o senso. Vamos se unir mais. Não é hora mais da gente ficar brigando, né? Ficar julgando o próximo. Não é hora mais, é hora da gente se juntar para fazer a obra. Como Neemias estava fazendo a obra e ele conseguiu fazer a obra. Você é uma grande mulher de Deus. Você é um grande homem de Deus. Nós somos um vaso precioso na mão de Deus. Não deixe o inimigo falar o contrário sobre a sua vida. Se levantou, falou que você não vai conseguir, falou que você não vai chegar, falou que você não vai dar jeito dentro da casa de Deus para fazer a obra, é mentira dele. Eu estou provando aqui para você, é mentira dele. Você vai conseguir sim e vai ser muito bem sucedido. Deus quer transformar a sua vida.
Deus, ele quer fazer a sua vida um extraordinário. Quantas e quantas bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida. Mas é necessário se pôr na posição de Deus, fazer a obra dele, servir a ele em espírito e em verdade, para você ver o quanto que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mudar a sua vida. É só preciso de você abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo venha entrar na sua vida, venha direcionar a sua vida cada dia mais, e você decidir quem vai lutar, quem vai fazer tudo por mim, vai ser Deus. Deus, ele vai te garantir, mas é necessário você renunciar a tua vida, como Neemias renunciou a vida dele no palácio do rei, que ele tinha tudo do bom e do melhor ali, para poder viver o chamado de Deus. Mas é certo, isso é certo, que o inimigo vai se levantar contra a sua vida para te parar e desanimar, vai ser certo. Isso aí eu não posso mentir para você, isso é a verdade, né? Isso aí sempre vai ser. Enquanto nós estivermos aqui na terra, isso sempre vai acontecer. De uma luta vai passar para outra, né? De uma perseguição vai passar para outra, e assim vai. E é bom a gente passar por isso, porque quanto mais perseguição, quanto mais luta, a gente vai se santificando com Deus, a gente vai chegando mais perto de Deus. Porque às vezes se a gente não passar por luta, não passar por dificuldade nenhuma, a gente não vai buscar Deus. Essa é a verdade. Então, se a gente passar por luta, provação, a gente vai logo buscar Deus. Então, é por isso que muitas das vezes Deus permite que aconteça alguma coisa com a gente, né, com algumas provações, para poder nos tirar da zona de conforto. Isso sim. Aí, para poder fechar aqui, o versículo 8 eu vou estar lendo novamente, que vai dizer: aí se reuniram, isso é os inimigos, tá? Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar a confusão. Olha a estratégia do inimigo contra a vida de Neemias. Ele iria se juntar, tá vendo que de forma ou de outra não tá dando certo, né? Não tá dando certo. O muro está sendo construído. Se o muro está sendo construído, vamos investir mais ainda. A gente não pode parar. O inimigo sabe que ele já perdeu. Então, se ele sabe que ele já perdeu, ele é convicto disso, ele quer fazer com que você também saiba na sua mente que você vai perder. Mas a realidade, ele sabe que você é mais do que vencedor. Essa é a verdade. Então, no 8 aqui, a gente vai entender que no 7 eles ficam zangados, e no 8, como eles estão vendo que não está adiantando de nada, agora eles vão se ajuntar todo mundo para poder planejar a tornar-se uma confusão ali no meio de Neemias e no meio dos seus companheiros ali. E aí que a gente vai entender o quê? Quando, né, algumas pessoas se levantam contra a nossa vida, elas tentam de uma forma ou de outra. Se não conseguir de uma forma, elas vão tentar em outra. Só que a gente tem que ser persistente. Do mesmo jeito que Satanás, às vezes, né? Às vezes não. Do mesmo jeito que Satanás, ele é persistente conosco, ele vai ser persistente, né? Ali com Neemias. Ele foi persistente com Neemias, ele vai ser conosco. Então a Bíblia, ela está aqui nos orientando de como ser forte no dia da aflição, de como ser persistente no dia que o inimigo se levantar contra a nossa vida e querer nos abater. Então tá aqui, ó, né? Eles se reuniram, né? A união vai trazer a força, né? Tanto pro lado do mal quanto pro lado do bem. Essa é a verdade. Então eles se reuniram para criar mais força, para poder combater, para tentar não permitir que Neemias viesse reconstruir aquele muro de Jerusalém. Só que uma coisa eu tenho a te falar: eles não conseguiram impedir aquilo, né? Eles não conseguiram, porque o que estava com Neemias é muito mais forte do que estava com ele. A Bíblia vai dizer: o que está comigo é muito mais forte do que está no mundo. O que está com você, porque eu sei que o Espírito Santo é contigo, eu sei disso que ele é. O que está com você é muito mais forte do que está no mundo, tá? Aí, às vezes, ele quer colocar ladainha, ele quer colocar conversas ao contrário na sua mente para dizer que você não é nada, para dizer que você é um lixo, para dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Só que, na verdade, ele já sabe que você vai chegar. Só que, né, para ele, pelo menos, te ver sofrendo, que essa é o prazer dele de te ver sofrer, ele vai colocar coisa na tua vida, coisa na tua frente, para tentar te impedir de chegar lá. Então é por isso que ele muitas das vezes joga as palavras ao contrário para tentar te parar. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele vai cada vez mais te auxiliar, vai te direcionar e vai te dar força. Mas é necessário que renunciemos à nossa carne para viver totalmente para Deus. É fácil? Não é fácil. Mas com o Espírito Santo de Deus, assim como Neemias, ele teve a unção, o poder, né, do Espírito Santo de Deus
né? E teve o direcionamento dele. E precisamos também ter a fé. Para encerrar aqui, precisamos ter a fé. A fé, a gente não vai ver, mas a gente vai entender que Deus, ele trabalha ao nosso favor. Essa é a verdade. Enquanto o inimigo está dizendo que não, Deus está dizendo que sim. Então a gente tem que acreditar em o que Deus tem para a nossa vida, né? A grande obra que Deus tem na minha vida e tem na sua vida, tá certo? Então que Papai do Céu venha te abençoar cada dia mais, não só você, mas toda a sua família, e que Deus venha derramar ricas bênçãos sobre a sua vida a cada dia mais. Amém?